Senhor, eu não consigo interpretar isso como não sendo uma atitude extremamente inteligente. Parabéns a todos vocês. Muito bom. Gostaria de agradecer pelo privilégio de estar aqui, com a liderança dos jovens aqui da minha comunidade, da minha igreja, Igreja do Lidu. Acho que é bom também estar aqui com outros jovens de Nova Brasília, também com os jovens do Bom Retiro, jovens ali do Santos Dumont, enfim, com os demais irmãos e irmãs. Estar aqui também com o pastor Natanael é sempre uma grande honra e uma grande alegria. Irmãos, é um culto onde nós devemos nos regozijar na presença do Senhor, concordam? Que culto maravilhoso! Não tem aquele movimento, né? Mas o Espírito Santo está trabalhando de uma forma muito particular e especial. Que coisa gostosa! Estou me sentindo muito bem aqui nesta noite. E olha, que bom que vocês me convidaram. Bom, eu não sou aquele pregador avivalista, vocês já me conhecem, eu sou da casa. Então eu trouxe aqui uma reflexão, um bate-papo, e é uma reflexão que acredito ser interessante para todos nós. Bom, eu li a respeito de uma parábola que foi escrita há quase 2000 anos atrás. Essa estrutura, né, ou seja, a parábola que eu li, ela é constituída de 2 personagens e de 4 cenas. Então nós estamos diante de uma parábola pequena, onde há apenas 2 personagens e 4 cenas. Bom, o primeiro personagem é o homem sensato. Bom, este homem sensato tem a sua participação em 2 cenas. E o homem insensato tem a sua participação em 2 cenas. O homem sensato, na primeira cena, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Primeira cena. A segunda cena, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Um personagem, uma cena, 2 cenas. Bom, o segundo personagem, diferente do primeiro, que é um homem sensato, o segundo personagem é um homem insensato. Por que ele é insensato? A parábola coloca algo muito óbvio, porque na verdade, na primeira cena, ele constrói a sua casa sobre a areia. E aí na segunda cena, caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E por ela estar construída, fundamentada na areia, aqui diz que ela caiu. E na parábola ainda reafirma a insensatez desse segundo personagem, quando diz assim, olha, foi grande a sua ruína. Vocês estão compreendendo? Bom, a lógica da parábola é algo... A parábola, na verdade, ela é autoexplicativa. A lógica é muito simples. O que ouve as palavras de Jesus, o próprio Jesus deixa isso bem claro, e as coloca em prática, é semelhante ao primeiro personagem, que é o homem sensato. O que ouve, por outro lado, o que ouve as palavras de Jesus e não as coloca em prática, é semelhante ao homem insensato. Essa é a lógica da parábola. Uma parábola muito simples, com uma mensagem muito direta, uma mensagem muito certeira. Enfim, não há abertura para muitas divagações, não há necessário fazer um curso de filosofia e muito menos de teologia para entender a lógica da parábola. Ela é explicativa. Um homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, vem a chuva, vem a tempestade e a casa permanece firme. Por outro lado, um homem sensato que constrói a sua casa na areia, vem a chuva, vem a tempestade e a casa cai. Simples. Então Jesus está falando de 2 categorias de indivíduos: indivíduos sensatos e indivíduos insensatos. O sensato é aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não somente as ouve, coloca em prática. E o insensato é aquele que também ouve as palavras de Jesus, ele também escuta, só que diferente do sensato, ele não coloca em prática.
Portanto, seria como construir a sua casa na areia. E aí vem as adversidades e essa casa cai. Essa casa se desmonta porque foi construído sobre um terreno muito instável. Portanto, a mensagem de hoje apresenta um questionamento. Qual o fundamento, ou melhor, qual o terreno, qual o solo em que está ancorada a nossa vida, em que está estruturada a nossa vida? O solo é de fato estável ou o solo é oscilante? Bem simples. Ou seja, de que forma nós estamos constituindo a nossa casa? De que forma nós estamos constituindo a nossa existência? Casa aqui é uma metáfora de existência. Porque eu tenho a oportunidade de construir a minha existência sobre um terreno móvel, oscilante, mas também tenho a oportunidade de construir a minha existência em terreno sólido, firme. Portanto, irmãos, a parábola é muito clara. O sucesso da minha trajetória existencial depende da maneira como eu construo a minha casa. Não somente isso, mas onde eu construo a minha casa. Os irmãos estão percebendo? E é interessante, irmãos, que eu fico maravilhado. Eu sou professor do Novo Testamento também, eu fico maravilhado, porque essa parábola, essa pequena narrativa tem 2000 anos de história. Primeiro é o contexto em que surge a narrativa, é o contexto de Jesus. E se vocês olharem lá em Mateus, depois que Jesus então é tentado, depois que Jesus passa por todas aquelas provações, é dito que Jesus vai para a Galileia e começa a anunciar o reino de Deus. Jesus começa a proclamar o reino de Deus. Jesus torna público o reino de Deus e os valores que constituem o reino de Deus. E aí lá na Galileia é dito que ele então ensina e que ele cura nas sinagogas, enfim. E é uma multidão carente. Embora seja uma multidão extremamente religiosa, mas é uma religiosidade construída sobre areia. E aí Jesus olha para aquela multidão, uma multidão sedenta por uma palavra transformadora. E aí Jesus olha para aquela multidão, e aí então Jesus começa a ensinar a multidão. E aí nós temos esse texto maravilhoso, Mateus 5, 6 e 7, tradicionalmente denominado de Sermão do Monte. Então esse é o contexto em que surge a parábola. Ou seja, no ano 30, Jesus anunciando o reino de Deus na Galileia, muitas pessoas extremamente religiosas. Jesus não está, de certa forma, se dirigindo a pessoas que não têm vínculo religioso, ao contrário disso. São pessoas extremamente religiosas, mas uma religiosidade fundamentada e estruturada em terreno instável. E aí Jesus então começa a ensinar aquelas pessoas. Então nós temos uma parábola e 3 tempos. Esse é o primeiro tempo, o tempo de Jesus. Depois Mateus, 50 anos depois, o escritor Mateus, tradicionalmente chamado de apóstolo Mateus, ele busca na tradição as informações a respeito de Jesus. E a mesma situação do contexto de Jesus é a situação da igreja 50 anos depois. E Mateus percebe que a comunidade estava construindo a sua trajetória e a sua existência em terreno estável. E aí Mateus então acessa essa tradição, porque ele objetivava naquele momento estruturar a sua comunidade, mostrar para a comunidade que eles deveriam abandonar o caminho de construir uma trajetória em terreno instável. E aí nós temos um terceiro tempo da parábola, que é o nosso tempo. Irmãos, olha como isso é fantástico, maravilhoso, isso é algo assim que nos impacta. No contexto de Jesus, no ano 30, quase 2000 anos atrás, depois no ano 80, e agora no século 21, a situação não mudou. Hoje nós estamos extremamente
fundamentados no arcabouço religioso. Mas esse arcabouço religioso, essa estrutura religiosa, ela está sustentada em terreno instável. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, há uma ênfase exagerada na sociedade contemporânea em relação à religião, mas o solo em que nós estamos fundamentando a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, é um solo instável. Por isso que está vindo a tempestade, está vindo a chuva, está vindo o vento, e tem muitas casas que estão ruindo, que estão caindo. E como diz o texto, a ruína é grande. Quantas pessoas estão ficando pelo caminho, porque não constroem a sua existência em terreno sólido? Quantos estão entendendo? Amém. Jesus usa uma outra metáfora. Terreno sólido, no capítulo 7, versículo 13, é o mesmo que entrar pela porta estreita. Porque o reino de Deus, ele tem uma porta estreita. De vez em quando eu vejo alguém postando no Facebook, até citando esse texto, entrar pela porta estreita, e relacionando isso com questões culturais, próprias de questões culturais. Ou seja, a porta estreita seria um arcabouço cultural e religioso. Irmãos, não é isso. Ao contrário disso, Jesus critica isso. Vejam que eu li que as pessoas estavam maravilhadas. Aqui na Bíblia de Jerusalém usa o termo extasiadas com o ensinamento de Jesus, porque as ensinava com autoridade e não com os seus escribas. Os escribas eram especialistas em dogmas. Interpreta dessa forma, ele não tem um mínimo de conhecimento das escrituras. O que é então terreno sólido e porta estreita? É só ler o capítulo 5 e o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. O que é terreno sólido? Terreno sólido é quando há toda uma vaidade contemporânea, mas você vive como pobres em espírito. Capítulo 5 de Mateus. O que é então terreno sólido e porta estreita? É justamente viver uma sociedade de violência, mas você se mantém manso na presença de Deus. O que é terreno sólido e o que é porta estreita? É quando na verdade você vive numa sociedade injusta, mas você tem fome e sede de justiça. O que é o terreno sólido e o que é a porta estreita? É quando você percebe que há muitas intencionalidades equivocadas, muita gente maquinando o mal, mas você escolheu ser puro de coração. Isso é porta estreita. Ser puro de coração. Isso é terreno sólido, ser puro de coração. Isso valia para a época de Jesus. Isso valia para a época de Mateus. Isso vale para a época de hoje. O que é porta estreita e terreno sólido? Os que promovem a paz. Diante de tanta guerra, diante de tanta dificuldade. E a Bíblia diz que nos últimos dias uns se levantariam contra o outro, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Diante de tudo isso, você é um promotor da paz. Isso é terreno sólido. Isso é porta estreita. É ser perseguido por conta da justiça. Ou seja, eu resolvi ser justo, nem que eu tenha que ser perseguido por causa disso, mas eu não abandonarei o caminho da justiça. Isso é porta estreita. Isso é terreno sólido. Quantos estão entendendo? O que é porta estreita e o que é terreno sólido, onde eu devo construir a minha existência? É quando na verdade eu assumo ser sal da terra e luz do mundo. É quando eu resolvo sinalizar o reino de Deus aqui agora. Irmãos, nós somos sinais do reino de Deus para essa geração. Isso é assumir a condição de entrar por uma porta estreita e de edificar a casa em terreno sólido. Quantos querem ser sal da terra e luz do mundo? E aí a palavra diz em Mateus 5, em versículo 20: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus.
O reino dos céus não tem espaço para fariseu, porque o fariseu, ele julga. Porta estreita e terreno sólido é quando você tira a trava do seu olho antes de tirar o cisquinho do olho do teu irmão. Os irmãos estão entendendo? Amém. Jesus radicaliza a lei, porque Jesus era julgado como um homem que não cumpria a lei. Ele diz assim: então vou mostrar para vocês o que é a lei. A lei diz: não matarás, mas entrar pela porta estreita é não se encolarizar contra o seu irmão. Se você se empolariza, se você tem ódio, se você cria raiva do teu irmão, você está construindo a tua existência em terreno instável. Percebam? E aí Jesus vai colocando: aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Isso é porta estreita, isso é terreno sólido. E Jesus vai dizendo: olha o que é porta estreita e olha o que é terreno sólido. É você não procurar agradar aos homens com a sua religiosidade, com a sua prática religiosa. Será que você não está cansado de tentar agradar os outros com a sua religiosidade? Jesus diz assim: olha, a esmola deve ser em segredo, o jejum deve ser em segredo. Ou seja, você deve ter comunhão com Deus e se preocupar menos em viver de aparência religiosa. Aleluia. Aleluia. Aparência religiosa é construir a casa sobre areia. Nessa minha trajetória, eu convivi com muita gente que viveu aparência religiosa. Veio a tempestade, veio o vento, enfim, veio a maré e a casa ruiu, porque vivia de aparência. Viver de aparência não agrada ao Senhor. Por isso que nós devemos conhecer a comunhão que nós temos com o Senhor. Eu não devo viver uma religiosidade para aparecer com o outro. A minha comunhão deve se estabelecer com o Senhor Jesus. É com Ele, porque é diante dele que eu me apresento, que eu me coloco, que eu derramo as minhas lágrimas. Ele me conhece. Máscara, porque você, de certa forma, é pressionado a agradar os outros. Mas Jesus não precisa disso. Se apresente diante do Senhor Jesus de forma limpa, de forma honesta, de forma sincera, porque Jesus tem pavor de fariseu. Jesus detesta o fariseu. Por isso que Jesus chama o fariseu de sepulcro caiado. Por fora ostenta a glória e a majestade de um túmulo bem ordenado, mas por dentro só tem miséria e podridão. Vocês estão compreendendo a mensagem? Isso é terreno sólido. Isso é porta estreita. E aí Jesus vai dizendo mais: o que seria ainda mais esse terreno sólido? Jesus diz assim: olha, não ajunteis para vós tesouros na terra. Tem gente que edifica toda a sua existência em tesouros da terra. Tudo está condicionado a ter sucesso no trabalho, a ter o melhor carro, a ter a melhor casa, a ter o melhor emprego e a ter o melhor salário. Tudo isso é muito bom, mas a minha existência não depende exclusivamente disso. Eu não posso ficar escravo disso. Jesus deixa bem claro: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o carujo os corrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Jesus nos convida a desenvolver tesouros, a guardar tesouros no reino de Deus, porque lá não corrói, ninguém rouba, lá não enferruja. Isso é construir a existência em terreno sólido. Tanto que Jesus vai dizer: por que é que vocês ficam preocupados com a vida, com o que vocês vão se alimentar? Ou seja, isso é muito próprio de quem está apegado com os tesouros da terra. Mas o nosso compromisso não é com os valores da terra, não são com os valores do mundo. O nosso compromisso, queridos e queridas, são com os valores do reino de Deus.
E aí ele diz mais: não julgueis para não serem julgados. E aí eu termino aqui, com uma exortação muito apropriada. Jesus diz assim: não dê aos cães o que é santo, nem atirei as vossas pérolas aos porcos. Valorize o que você tem, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aquilo que o Senhor lhe abençoou, a salvação em Cristo Jesus, o reatar da comunhão com Deus em Cristo Jesus. Isso são valores que ultrapassam todas as riquezas deste mundo. Valorize o que você tem. Não dê aos porcos, não atire aos cães, porque o que você tem é comparado a uma pérola de grande valor, a uma dracma perdida. A mulher deixa todos os seus afazeres para buscar a dracma perdida, porque tem valor sentimental, tem valor simbólico. O que você tem valor. Não despreze o que você tem. Nesta noite a palavra é: não despreze o que você tem. Ou seja, crie a tua casa, construa a sua casa, melhor dizendo, em terreno seguro, em terreno sólido, porque virá a tempestade, virá as adversidades, mas a sua casa se manterá inabalável. Inabalável, porque você não está sustentado em terreno ou em solo instável, na areia. Porque se você estiver construindo a sua casa na areia, preste atenção, a ruína será grande. E aí então eu volto à pergunta: onde você está construindo a sua existência? Onde você está lançando os fundamentos da sua existência? Porque depois você pode pagar um preço muito grande pela sua omissão de avaliar bem o terreno na qual você está lançando os fundamentos e os alicerces da sua existência. A gente não pode brincar com a existência, porque a vida nos atropela. Nós devemos valorizar, e nós estamos num grupo de jovens: vivam a vida intensamente. Vivam. Mas olha, estruturado na rocha. Vivam intensamente. Eu vivi intensamente a minha mocidade. É claro que hoje nós não estamos querendo dizer para vocês pecar, não é nada disso. Eu estou querendo dizer viver. Viva a vida intensamente. Explore todas as potencialidades que a juventude oferece, porque isso é santo e agradável aos olhos do Senhor. É maravilhoso. De vez em quando eu escuto uma canção que me remete 16, 17, 18 anos. Ai, que coisa gostosa de lembrar. Não que a vida agora está ruim, não é nada disso. Provavelmente daqui 20 anos eu vou lembrar dessa época agora e vou sentir também saudades. Mas que coisa gostosa, são as minhas memórias, é a minha identidade. Ninguém tira, porque eu vivi intensamente a minha juventude, mas com a minha existência estruturada em solo estável. Os irmãos estão entendendo? Tem muita gente que fica atirando pedra nos jovens, como se os jovens devessem abrir uma cova, abrir um túmulo, se enterrar e pronto, acabou a vida para os jovens. Tem muita gente que quer ver um jovem debaixo de opressão religiosa. Não é nada disso que o Senhor quer para a sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, Paulo diz assim: olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, que é o terreno sólido da nossa existência. Explorem todas as suas potencialidades, mas em Cristo Jesus. Vivam, mas em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Se coloquem em pé. Eu não sou bom de arpeiro,
Gostaria que alguém cantasse alguma